receba a orientação, receba o conhecimento, receba a sabedoria de Deus, para você não ser levado pelo engano, a mentira e se perder. Conheça agora uma tática muito importante para você se proteger das trevas, do engano e das mentiras que o diabo propaga em nome de verdade de Deus. Quero convidar vocês agora. Olha o que diz a palavra de Deus. Livro do profeta Josué, não é? Deus vai dizer a Josué: Josué, eu vou te colocar numa missão a substituir Moisés, que já é morto. E Deus estabelece Josué para cumprir a missão, substituindo Moisés. A missão de conduzir o povo de Israel para a terra prometida, que Deus tinha prometido ao povo, que tirou do Egito. Prometeu a esse povo que ia dar uma terra onde eles iam se firmar, onde eles iam se estabelecer como povo e nação. Até hoje estão lá na terra que Deus deu a eles, né? E que é uma grande briga por aquele território, porque ali iniciou a promessa de Deus e ali se cumprir-se-á a promessa de Deus. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da importância de você ter o conhecimento para ser livre do engano e da mentira, para não ser levado pelos enganos dos falsos profetas, para não ser conduzido apostatando da fé por doutrina de demônios. Eu quero te dar uma orientação, meu irmão, em Cristo, para você ser prudente, para não receber instruções, heresia de perdição, evangelho anátema, ventos de doutrina. Tudo isso tem afastado o povo de Deus, tirado o povo do caminho da fé, e o povo não está percebendo, porque não estão sendo prudentes. E eu quero te dar uma orientação muito boa. Voltando para Josué, Deus diz a Josué: Josué, tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi ao meu servo Moisés que daria a esse povo. Moisés é morto. Agora é você que tem um compromisso, que eu levanto para levar esse povo para estar na minha direção para possuir a terra. Escuta uma coisa. Deus fez a promessa da terra para o povo. Mas a condição para o povo alcançar a promessa de Deus, qual era? Era se conduzir na palavra de Deus. Se saísse da palavra, desviasse da palavra, não tinha promessa. Não tem salvação para quem não se mantém na direção, guiado pela luz de Deus. A palavra não tem salvação. De nada, sincero. Então Deus diz a Josué que ele seria o guia daquele povo. Deus, através de Josué, fala para o povo. Agora escute uma coisa. Escuta o que Deus vai dizer a Josué. Tão somente olha a advertência de Deus para Josué, para que Josué prevalecesse na missão que Deus deu a ele. Olha a advertência de Deus. Tão somente seja prudente, seja firme, guarde a minha palavra e ande em toda a direção dela. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
Seja prudente, te conduza com atenção na minha palavra, para que você prospere, para que você esteja guiado por Deus, na graça de Deus, tendo os livramentos de Deus, para alcançar a promessa de Deus. Deus vai dizer a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para fazer tudo conforme está na minha palavra, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus adverte a Josué a não desviar, porque o homem pode sim desviar. Se ele não for prudente a se conduzir à palavra de Deus, no meio da caminhada existem vários desvios. O diabo vai colocar vários obstáculos, vários desvios, para tirar você da direção de Deus. E os desvios que o diabo bota, os obstáculos que o diabo bota, é tão sutil que as pessoas estão desviadas de Deus, pensando que estão caminhando com Deus. Se não tiver sendo prudente, guardar a palavra, está perdido de Deus, irmão. Não tem como ninguém permanecer em Deus, na promessa, se não tiver com prudência, tendo o cuidado de estar na palavra dele. Aí é o que eu quero chamar a tua atenção. Davi vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pecar contra Deus é desviar-se dele, é seguir direção contrária. E o que é que me leva a ser prudente, a não pecar contra Deus? É estar com a palavra dele guardada, não é no coração aqui. O coração não é aqui o bolo de carne. O coração é o entendimento. A palavra tem que estar aqui, não aqui. A palavra tem que ser lida para estar aqui, guiando a minha vida, o meu entendimento, valores, princípio, direção, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. E se eu deixar de ser guiado por ela, eu me perco nas trevas, nas mentiras do diabo neste mundo, em nome de verdade de Deus, como muitos estão perdidos, pensando que estão na verdade. Davi vai dizer: guardei a tua palavra. Não é guardar ritual religioso, credo religioso, dogma religioso, crença religiosa, obrigação religiosa, legalismo religioso, compromisso de religião, vida de trabalho de religião. É guardar a palavra aqui, ó. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê, Davi? Para não pecar contra ti. A única forma de eu me manter santo, com a minha vida santificada, na comunhão com Deus, é com a palavra dele no meu entendimento. Não é com a minha vida escrava no legalismo religioso. Proteja a sua mente com a palavra de Deus, iluminando o seu entendimento. Porque o diabo ele vai trabalhar o campo que o diabo trabalha para escravizar, prender e oprimir o homem é na mente, é mentalmente. O território que o diabo usa para destruir o ser humano é a mente. A humanidade está presa na mentira de Satanás, mentalmente. Quantos escravos dentro da religião? Quantos perdidos de Deus nas mentiras do diabo pregadas dentro das religiões? Proteja a sua mente com a palavra de Deus. É a luz que vai iluminar o teu entendimento para a vida com Deus. É a luz que ilumina o teu caminho para não se perder na direção com Deus. É a luz que te guia neste mundo de trevas, cheio de mentira de Satanás, sendo pregada pelos homens que se colocam como profeta, como cheio da unção, como homens que recebeu de Deus visão, revelação, homens que traz doutrinas, ensinos, revelações. Você tem que ter a palavra de Deus para se proteger das mentiras do diabo pregada
dentro da mente do homem como verdade de Deus. O diabo escraviza as pessoas com a mentira, no entendimento das pessoas. Por isso que o diabo faz o homem pensar que é a mulher querer ser homem, tudo isso é aqui, ó. É o trabalho de Satanás na mente do ser humano. Por isso que o diabo escraviza o homem na religião, achando que está servindo a Deus, prisão mental. E a maior droga que Satanás vicia o ser humano é a religião, é a religiosidade. A droga mais mortal na humanidade não é o crack, não é a maconha, não é a bebida, não é o cigarro. A droga mais mortal para a humanidade, que vicia e leva a humanidade à morte, é a religião. A religião é uma droga que Satanás criou e viciou a humanidade para ter a sensação, a alegria de que está em Deus. Essa droga chamada religião, ela dá uma sensação e uma alegria ao homem de que ele está em Deus. Dá uma sensação de proteção. Dá uma sensação de vida com Deus. A pior droga que mata a maior parte da humanidade é a religião. Sabia disso? O crack, ele mata o corpo. A maconha prejudica o corpo. O cigarro, a bebida prejudica o corpo. A religião não. Mata a alma. Leva a alma do homem para o inferno. Porque a religião faz o homem negar a Deus. A religião faz o homem endurecer o coração para Deus. A religião faz o homem resistir e negar a Deus. A maior droga neste mundo que Satanás criou e viciou a humanidade é a religião. A religião é um veneno, é uma droga que mata a alma do ser humano. Todos que estão dentro de religião estão mortos, separados de Deus. E o pior de tudo, achando que estão em Deus. Esse é o efeito que a religião dá às pessoas, maldito, fazendo as pessoas ter a sensação, a alegria, a segurança, a convicção de que estão em Deus pela religião. Essa é a sensação maldita que Satanás dá a esse povo, viciando eles na vida religiosa, na religiosidade, fazendo eles pensar que estão em Deus. A religião é a pior droga que tem matado a humanidade. A morte espiritual. A morte espiritual da alma. A pessoa no crack, ela não tem o coração tão endurecido para Deus. A pessoa na bebida não tem o coração tão endurecido para Deus. A pessoa na maconha não tem o coração tão endurecido para Deus. Mas a pessoa na religião, o coração está endurecido para Deus. Não aceitam a palavra, porque acham que são de Deus. E com isso, desprezam a correção de Deus para a vida deles. A religião é a pior droga do mundo, que mata 90% da humanidade, que leva a humanidade a se perder de Deus. É a religião. É fácil evangelizar um ladrão. É fácil evangelizar uma prostituta. É fácil pregar a verdade de Deus para um drogado, um assassino, um estuprador. Agora, difícil é pregar a palavra de Deus para um religioso, seja ele de qual for religião. Católica, evangélica, budista, mormon, testemunho de Jeová, espírita. Vá pregar o evangelho para esse povo. Ele vai dizer, não, eu tenho Deus, eu sou de Deus, e a verdade é onde eu estou. Eles não aceitam a verdade, porque eles na religião estão com a mente cauterizada. Eles acham que estão na verdade. Eles não aceitam a correção de Deus, porque na religião eles acham que são de Deus para corrigir o povo. Está entendendo isso?
Por isso que é mais difícil de pregar a verdade de Deus para os religiosos que estão viciados nessa droga do inferno chamado religião. Essa droga chamada religião. Onde eles são escravos. Pensam que são livres. Escravizam suas vidas em compromisso, em atividades, em obrigação, em cumprir metas, regras, normas. Escravos da religião. Vivem alienados, subjugados. A vida deles é centralizada na religião, pela religião. São escravos. A droga que mais escraviza o ser humano neste mundo é a religião. Robotiza, deixa o indivíduo fanático, alienado, alucinado, histérico. A religião é a pior droga que vicia e aprisiona as pessoas neste mundo. Proteja a sua mente, meu irmão, em Cristo, com a palavra de Deus. Porque se a tua mente estiver iluminada, protegida com a palavra, você vai estar livre de toda a mentira do diabo pregada pela religião. Quando alguém chegar para você e dizer, tem que ser batizado para ser salvo, você diz, é mentira. A palavra me ensina que eu, crendo nele, sou salvo. Quando alguém te dizer, tem que estar numa igreja para servir a Deus, para buscar a Deus, para ser de Deus, você diga, é mentira. Jesus disse que eu tenho que estar nele, e a palavra dele é em mim. Quando alguém disser, tem que fazer uma campanha, tem que fazer um pacto, tem que fazer um voto para Deus abençoar, você diga, é mentira, as bênçãos de Deus já estão na minha vida. É isso que a palavra me ensina. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. Quando alguém disser, não existe inferno, você diz, existe sim, porque Jesus me advertiu do inferno. Eu creio na palavra de Deus, na verdade. Guarde sua mente na palavra. Quando alguém disser para você, ninguém vai para o céu, a vida vai ser aqui na terra, você diga, não, eu guardo a palavra do Senhor. Ele vem não é para viver comigo aqui na terra, é para me levar para onde Ele está. Ele vem me buscar para levar para onde Ele está. Ele não está na terra, Ele está no céu. E é para lá que nós vamos, porque a palavra diz que a nossa cidade não é aqui, é no céu. Aleluias! Guarde a tua mente com a palavra de Deus. Porque o trabalho do diabo é tirar a palavra do seu entendimento. O trabalho do diabo é cegar você da palavra. O trabalho do diabo é tirar você do conhecimento da palavra. Lucas 8:12. O próprio Jesus vai dizer, o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve, crendo na palavra. É por isso que você tem que guardar a palavra. Você é salvo não é por meio de igreja, é por meio da fé, guardando a palavra de Cristo. Guarde a palavra do Senhor. Não negue, seja fiel até a morte. Guardando a palavra. Não escravizado em vida ativista de religião. Paulo vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É por isso que o diabo trabalha para tirar de você o entendimento do Evangelho. É por isso que o diabo leva você a viver essa mentira de igreja evangélica, colocando tua fé, tua esperança, tua vida devota e consagrada, seguindo e dirigindo vida religiosa dentro de igreja evangélica. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. Deixe o evangelho estar dentro de você. É o evangelho que tem que estar dentro do nosso entendimento. Não é nós que temos que estar dentro de igrejas evangélicas ou nenhuma outra. Se proteja das investidas espirituais do diabo com a palavra de Deus, guardada no teu coração, o escudo da fé, a espada do Espírito,
a couraça da justiça, o capacete da salvação. É a palavra, é a palavra, é a palavra. O que Jesus ensinou é essa palavra que nós temos que guardar. Quando alguém disser, você só pode ter vida eterna se for dessa igreja, ou daquela outra, você diga, não, isso é mentira. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então eu creio na palavra. A vida eterna é crendo em Jesus e não estando dentro de nenhuma igreja. Quando alguém disser para você, não, a verdade é a igreja A, a verdade é a igreja B, o caminho para Deus é pela igreja C, é pela igreja D. Você diga não, Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é igreja, não é religião, não é lugar, não é doutrina, não é dogmas, não é crença, não é vida escravizada dentro de regra de homens. É crendo em Jesus que nós temos a nossa vida com Deus, no caminho, na verdade, indo para Ele. É por Jesus, é em Jesus, é por Jesus, é em Jesus, é por Jesus, é em Jesus. Proteja sua mente com a palavra de Deus. O campo de batalha que o diabo vai usar para destruir você é a mente. É o campo mental. Você tem que ter o conhecimento da palavra para vencer a Satanás. Não é que esses movimentos místicos de oração, de grito, de berreiro, de pulo, de marcha. Não é que esses movimentos de oração para vencer Satanás. É com a palavra, pela palavra. Olha o que Deus vai dizer do povo dele. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando não tem conhecimento, o conhecimento da palavra, o diabo destrói. Como tem destruído a vida de muitos que pensam que estão servindo a Deus. Estão mortos, destruídos da comunhão com Deus. E pensam que estão vivos. Jesus venceu Satanás, não foi com o movimento religioso de igreja, foi com a palavra. Satanás foi tentar vencer Jesus usando a palavra. O diabo vai usar a palavra para derrubar o povo de Deus. E o povo de Deus tem que ser prudente, usando a palavra para vencer Satanás. Paulo vai dizer, nada podemos contra a palavra, se não for pela palavra. É a palavra que tem que estar aqui, no nosso entendimento. Quando o diabo chegar na minha mente para dizer, tu és um derrotado, tu não és nada, tu és um perdedor, aí você usa a palavra. Eu, em Cristo Jesus, sou mais que vencedor, Satanás. Eu sou fraco, mas o poder do Senhor se fortalece, se aperfeiçoa na minha fraqueza. É na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta para destruir as fortalezas de Satanás. Você tem que estar com a sua mente guardada, irmão. Com a sua mente protegida com a palavra. Você está pensando que cobertura espiritual, revestimento espiritual, avivamento espiritual, poder espiritual é dentro de culto de avivamento? É dentro de culto de restauração? É dentro de culto de poder? É dentro de culto de vitória? É dentro de culto de libertação? Primeiro, a libertação é pelo conhecimento. Quem não conhece a verdade, continua preso. Pode fazer culto, pode ir para a igreja, pode viver consagração, jejum, o que for. Nada disso te faz vencer o combate da fé. Só vencemos com a palavra aqui, no nosso entendimento. Não é com sacrifício religioso. Não é com ritual religioso. Não é com grito, com rodar, com falar, com berrar, dizendo que é poder de Deus. Não é através de culto de unção, culto de poder. A nossa vida só vai estar revestida, firmada em Deus, alicerçada em Deus, pela palavra. Foi Jesus quem disse isso. O homem prudente
é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua vida na rocha. Sua vida edificada em Deus pela palavra, na palavra. Essa palavra é Jesus. Não é dentro de igreja por ritual e cerimônia de culto de igreja. É na palavra, pela palavra. E a palavra tem que estar no nosso entendimento para não se perder de Deus. O diabo trabalha a mentira, trabalha o engano, em nome de Deus como verdade. Proteja sua mente com a palavra. Quando alguém vir para você pregando, ensinando para você como se fosse homem de Deus, e não traz o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, a palavra lhe autoriza a se apartar dele. Repreenda ele. Ele não é de Deus. É a palavra que me ensina isso. Pode vir quem for dizendo que é arcanjo, que é anjo, que é profeta, que é enviado de Deus, que é sacerdote, que é anjo de igreja. Pode vir quem for dizendo que é apóstolo, que é profeta. Se não traz o evangelho de Cristo, não receba. É anátema. É isso que a palavra me ensina. Você tem que guardar sua vida na palavra. Quando alguém disser para você, não, Wellington, não, meu irmão, você tem que estar na igreja. Você tem que fazer a obra de Deus nos trabalhos da igreja. Você tem que santificar sua vida nos trabalhos de igreja. Você diga, não, a palavra não me ensina isso. A minha vida já é santificada. E eu mantenho ela santificada na palavra, pela palavra, com ela, vivendo na minha vida, no meu viver, guardando ela no meu entendimento, para não pecar contra Deus. Você tem que ter a palavra na sua mente, meu irmão, para se defender das mentiras de Satanás. Quantas pessoas oprimidas, aprisionadas, angustiadas, escravizadas dentro das igrejas, com a mentira do diabo porque não conhece a verdade. Aí estão lá aprisionadas. Não, se você sair da igreja, você está deixando o lugar que Deus te deu. Olha, você vai perder a bênção. Olha, você vai se desviar de Deus. Olha, se você não se submeter ao seu líder, vai estar em rebelião. É um insubmisso. Está fora da bênção. Irmãos, isso tudo é mentira de Satanás. Tu tem que conhecer a verdade para ser liberto desta maior prisão de Satanás que prende a humanidade, que é da religião, onde o povo está escravizado, subjugado, servindo aos homens, pensando eles que estão servindo a Deus. Então, subjugado a ritual, a cerimonial, a compromisso, obrigações, metas, regras dentro da religião. Estão escravizados nisso, com a mente cauterizada, vivendo o anátema, pensando que estão na bênção. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Pessoas escravas de vida religiosa, não vivem mais para si. Esqueceram a vida normal neste mundo que Deus deu para viver. Só vivem na religião, para a religião, aonde centraliza o seu mundo a religião, a religiosidade. Você está escravo, perdido no anátema e na maldição, pelo fato de você não conhecer a verdade, que te liberta, que abre o teu entendimento, ilumina o teu conhecimento de Deus. As pessoas se matando em nome de Deus, as pessoas deixando de viver em nome de Deus, para se escravizar dentro de religião, nas obrigações de vida religiosa, centralizando suas vidas e seu viver nas religiões, com a mentira de que estão vivendo para Deus. Conheça a verdade, e que essa verdade esteja no seu entendimento. Sua mente tem que estar protegida com a verdade. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, irmão Wellington, tem uma pessoa que ela é da macumba, e os trabalhos que ela faz é forte. E essa pessoa disse
que vai fazer um trabalho para destruir sua vida. Tem gente que começa a ficar com medo, né? Eita, meu Deus, está arrependido. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus, o diabo está furioso comigo. O diabo está criando situação para me destruir. O diabo está furioso. Isso é o diabo, isso é o diabo. A palavra de Deus está aqui, ó. Quando a pessoa diz, olha, irmão Wellington, essa pessoa que é macumbeira disse que ia fazer um trabalho para destruir tua vida. Eu digo, eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela para Deus restaurar e abençoar a vida dela. Porque destruída a vida dela está nesses trabalhos que ela faz. Porque eu não temo a trabalho de bruxaria, de feitiçaria. Eu não tenho medo de macumbeiro. Eu não tenho medo nem de Satanás, nem de demônio. Porque eu sei quem está comigo. E é maior. O maligno não me toca. Ele que me guarda. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Cristo está comigo. Não temerei ao homem. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, irmão. Olha o que Davi vai dizer. Diante de uma situação de perigo, Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor está comigo. Eu não preciso buscar ele ali, aqui, acolá. Jesus está comigo. Ele disse, estarei convosco. Eu não preciso ir para um culto de igreja para buscar Jesus. Eu não preciso de um lugar chamado igreja para buscar Jesus. A palavra de Deus é o meu capacete, é o meu escudo, é a couraça, é a luz que me guia, é onde eu estou firmado. O alicerce é a palavra de Deus. Quando vem essas conversas do diabo para cima de mim, eu estou na palavra. Mal algum me sucederá. O escudo de Deus, a palavra, me protege de todos os dardos inflamáveis do maligno. Mas as pessoas não têm o conhecimento da palavra, não estão na palavra. Aí fica tudo histérica. Indo para culto disso, culto de quebra de maldição, culto de libertação, culto de restauração. Ai, meu Deus, estou fazendo um trabalho de feitiçaria para mim. O diabo está furioso, porque essas pessoas estão destruídas da comunhão com Deus. Estão destruídas do conhecimento de Deus. Estão escravas no medo da mentira do diabo. Por isso que eu estou aqui, levando para você essa orientação. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar iluminando sua mente, sua direção. Seu entendimento. A palavra de Deus. Você tem que guardar sua mente com a palavra, na palavra. Não tem outra forma de você vencer o combate espiritual. Não tem outra forma de você ter a sua vida em santidade com Deus, em comunhão com Deus. Não tem outra forma de você estar na promessa de Deus. É pela palavra. É na palavra. E essa palavra é Jesus. O que ele ensinou. Ser fiel até a morte. Tendo pouca força. Guarda a minha palavra. E não negue o meu nome. É isso que Jesus nos orienta. Guarde a palavra dele. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina, a palavra de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. E qualquer coisa que venha para você dizendo que é de Deus, que não é o que Cristo ensinou, não receba. Te aparta desse indivíduo. Ainda que diga que é o anjo Miguel, repreende porque é demônio. É mensageiro de Satanás. Porque quem é de Deus? O compromisso é com o Evangelho. Em pregar a verdade do Evangelho e nada além do Evangelho. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se você for prudente e observar o que o povo está vivendo dentro dessas religiões, não é a doutrina de Cristo. Esses homens que dizem que são homens de Deus, o que eles estão ensinando prova que eles são ministros de Satanás.
e não de Deus. Um certo pastor, venerado e adorado pelas ovelhas dele, da igreja dele, sabe o que foi que ele disse? Que o povo tinha que dar sua vida pela igreja. Que o povo tinha que ser fiel e leal à doutrina da igreja. Se esse povo conhecesse a palavra de Deus, não aceitava a direção desse pastor. Porque o que esse pastor ensinou é fora da palavra. Mas o povo não está nem aí para a palavra. Porque o povo é guiado por eles. O guia do povo não é Cristo, a palavra. O guia do povo é os pastores, os líderes das religiões dele. Porque quando esse pastor disse que o povo tinha que amar e dar sua vida por igreja, ele já distorceu a palavra. Cristo disse: aquele que negar sua vida por amor de mim e do evangelho, não é por amor de igreja, de homens, denominação. A nossa vida tem que ser entregue a Cristo, tem que ser negada. Nós temos que renunciar por amor a Cristo e ao evangelho. Não é por amor à igreja. E a doutrina que nós temos que guardar e ser fiel não é a doutrina de nenhuma igreja, é a doutrina de Cristo. Mas esse pastor ensinou o povo a amar, entregar a vida pela igreja, a instituição, e ser fiel e guardar a doutrina da igreja, não a de Cristo. Nós não fomos chamados para viver doutrina de igreja nenhuma. Nós não fomos chamados para venerar e idolatrar ministério, instituição religiosa nenhuma. Nós não fomos chamados para centralizar nossa vida dentro de nenhuma religião. Nós não fomos chamados para consagrar e devotar a nossa vida e viver a nenhuma obrigação religiosa de vida de igreja. Nós fomos chamados para se entregar, estar, consagrar, devotar a nossa vida e viver submisso a Cristo pela palavra dele. Não há igreja nenhuma, nem doutrina de igreja nenhuma, pela direção de homens. Aprendam isso. Nós, cristãos, não fomos orientados a estar em nenhuma igreja. Jesus não ensinou. Porém, quem ensina isso é o ensino contrário a Cristo. E é o que os pastores ensinam. Todos os líderes das suas religiões. Que você tem que estar numa igreja. Que você tem que ter obrigação e viver devoto, centralizado àquele ambiente. Na direção daquele homem. Porque senão não é de Deus. Isso é mentira do diabo. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto disso. Jesus não conduziu, não instruiu, não orientou, não mostrou ninguém ao lugar de buscar estar em Deus, de adorar Ele, igrejas. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja. Jesus não pregou nenhuma igreja. Ambiente místico, como se fosse casa de Deus. Onde o povo está lá subjugado na autoridade da hierarquia eclesiástica dos homens, aonde determina de Deus para o povo viver. Isso foi colocado pela influência de Satanás, essa mentira do inferno, onde o povo está preso, subjugado no sistema religioso, como se fosse para Deus. Jesus não orientou ninguém, não instruiu ninguém a viver escravizado dentro de igreja, como se fosse a vida com Ele. Ele disse: venham a mim. Ele disse: sigam a mim. Ele disse: estejam em mim e as minhas palavras em vós. Creiam em mim, aprendam de mim. Ele é o nosso guia, Ele é a luz, Ele é o mestre, Ele é a autoridade espiritual de Deus para a nossa vida. É Jesus. Ele não botou Paulo, nem Pedro, nem João como guia da igreja dele, como autoridade espiritual para o povo dele, porque Ele está conosco. Ele disse: estarei com vocês todos os dias. E o povo vivendo a mentira: vou buscar Deus, vou adorar Deus. Deus é adorado na minha vida, no meu viver.
Não, mas você tem que estar no templo. Tem que ir para o templo para adorar a Deus, levar a adoração ao altar. Isso é paganismo, isso é mentira do diabo. O templo sou eu. O altar de Deus é a minha vida, o meu viver. Onde eu ofereço meu culto a Deus. Não é dentro de templo, dentro de igreja. Eu não estou mais preso nessa mentira do diabo. Escravizado dentro de uma instituição. Subjugado na autoridade dos homens. Como se eu estivesse servindo a Deus. Restrito neste ambiente. Pela direção do homem. Jesus não ensinou isso. O único intermédio entre nós e Deus é Cristo, a palavra dele. Não é igreja, não é pastor, não é culto, não é batismo, não é sábado, não é dízimo, não é campanha, não é pacto, não é monte, não é nada disso que esse povo está vivendo, a mentira do diabo. Conheça a verdade e seja liberto, irmãos. Guarde-se da corrupção deste mundo, que prega mentira em nome de Deus, dentro do sistema religioso. Proteja-se com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja na sua mente, iluminando o seu entendimento, para que você não venha apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, as mentiras do diabo, em nome de ensino, revelação, instrução de Deus. Sai do meio deles, conheçam a verdade e sejam libertos. Mais uma vez, esse instrumento que Deus usa, o irmão Wellington Ramos, levando para você o alimento que nos fortalece, a verdade que nos liberta, transmitindo para você a instrução que nos edifica, advertindo e corrigindo. Esse é o meu trabalho no reino de Deus. Compromisso com o Evangelho de Cristo. Pregar a verdade do Evangelho. Nada além do Evangelho. Esse Evangelho que o povo vive nas suas igrejas e religiões é anátema. É um Evangelho contaminado. É um Evangelho deturpado. Com as mentiras dos homens que enxertam outros meios, regras, normas, valores, princípios. Você está sendo instruído no Evangelho anátema. Um Evangelho contaminado. Falsificado pelos homens. Todo o teu sacrifício dentro dessa religião é de tolo. Tua fé que tu vive pelos princípios da religião é reprovada por Deus. Tu ainda estás perdido de Deus, pensando tu que estás em Deus, confiando na tua religião e na tua religiosidade. Desperta tu que dormes. A luz de Deus está indo a você para iluminar o teu entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmão Wellington? A verdade de Deus, que o mundo precisa conhecer para ser liberto da mentira de Satanás. E essa verdade de Deus é Jesus, o que ele ensinou. E que Deus continue nos abençoando.